Olá, meus amigos, todos vocês que estão me ouvindo agora. Peço para você não sair desse vídeo agora. Quero dizer algo muito importante para você da parte de Deus, falando sobre o aparecimento aí do anticristo que a igreja não está percebendo. Então, eu faço esse vídeo para todos os teólogos, para que possam junto comigo aí tentar decifrar o que Deus está dizendo nesses últimos dias. Não quero dizer para você que estou batendo o martelo dizendo que essa pessoa que eu vou citar, ele é o anticristo, mas tudo indica, pela luz das escrituras, que aponta ele como um forte candidato a ser o anticristo. Nós sabemos que está correndo aí pela internet, pelas redes sociais, um dos maiores acontecimentos esperado há mais de milênios, que é a paz que foi declarada, né, entre a Palestina e o povo judeu. Essa paz que tão esperada há mais de 3.000 anos, né, que não houve essa paz. E de repente alguém leva essa paz. E alguns estudiosos, algumas pessoas ainda acham que o anticristo seria até o Donald Trump, mas nós estamos com um olhar diferente, olhando para um lado diferente. Donald Trump poderia ou será aí um dos preparadores para o anticristo. Você pode ver que essa paz que ela foi decretada, ela não veio diretamente do Donald Trump, mas sim do genro dele, o genro de Donald Trump. E esse genro do Donald Trump, a religião dele é judeu ortodoxa. É um homem que verdadeiramente ele guarda as leis de Deus, ele conhece as profecias, as leis do Senhor. Até então, que ele deu essa ideia e ele mesmo, foi ele que fez essa aliança de paz, no nome de Donald Trump, mas foi ele. E a aliança que ele fez é a aliança da Bíblia, chamada Aliança de Abraão. Uma aliança que Deus fez com Abraão lá atrás, dizendo para Abraão que Abraão seria pai de muitas nações e através da vida de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. E esse genro do Donald Trump, foi ele que fez essa aliança. Mas o que tem a ver o genro do Donald Trump com a palavra de Deus, com a Bíblia? Se você olhar, se você buscar na internet o nome do genro do Donald Trump, ele chama Gerard, ou Gerard, uma coisa assim, depois você vai ver lá, se você buscar. E se você buscar a tradução desse nome no Google, você vai ver que esse nome em hebraico significa descendência, ou aquele que governa, ou aquele que desce. É muita coincidência, é falar assim, isso é uma coincidência, mas como assim? Mas o que tem a ver a descendência com este homem? Entenda bem. A primeira profecia da Bíblia, uma das primeiras profecias da Bíblia foi quando o homem caiu e Deus foi falar com o homem, com a mulher e falou com a serpente. E quando ele estava falando com a serpente, ele falou dessa maneira: olha, por causa de você ter feito isso, eu colocarei inimizade, falando para a serpente, entre ti, entre a tua descendência, olha só a palavra descendência, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Agora, depois de muitos anos, depois que do caos agora vem uma paz, a mesma palavra dita lá no princípio para aquele que causou a queda, que a partir dele, da descendência dele, né, haveria inimizade. E agora dentro de uma aliança aparece um homem chamado Girard, cuja o nome dele significa descendência. Não é muita coincidência isso? Será que Deus não está apontando isto, mostrando, olha, acorda igreja, eu estou à porta? Não que a gente venha ficar com medo, a gente tem que se alegrar que Deus está voltando, mas um despertar para aqueles que estão desviados. Você está entendendo? Aponta tudo para ele como um anticristo. Então, é tão verdade que Donald Trump assumiu há pouco tempo.
há pouco tempo. Agora, houve uma paz assinada e o Donald Trump tem mais 3 anos e meio para governar, ou seja, para estabelecer uma paz em 3 anos e meio. E tudo indica que ele vai preparar esse caminho para o genro dele, que depois vai governar mais uns 3 anos e meio para frente. Será que não existe algo dentro do que está acontecendo? Será que este homem verdadeiramente, esse Girardi, não é o anticristo? E Donald Trump está como se fosse um falso profeta que dará o poder a esse homem? Gente, se eu estiver ficando louco, eu peço que vocês me ajudem. É tão interessante que Girardi, na Bíblia, ele foi pai. Na Bíblia fala que houve um homem chamado Girardi que foi pai de quem? De Enoque. Você entendeu que depois de Girardi, que é ele, houve-se um arrebatamento de Enoque? Tudo apontando. Outra coisa maravilhosa que está acontecendo e nós não estamos percebendo. O primeiro rei de Israel foi Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, correto? E depois de Saul, né, a gente percebe que quem assume, a tribo que assume ali é a tribo de Judá. E da tribo de Judá ia vir Jesus, mas havia Benjamim ali, que governava. Então entenda bem, se você olhar para o primeiro-ministro, para o primeiro-ministro de Israel, quem é o primeiro-ministro de Israel? É um homem que também se chama Benjamim. Ou seja, Deus dizendo, olha lá atrás, o que aconteceu lá atrás? Benjamim estava no poder, e o primeiro-ministro de Israel chama Benjamim, está no poder. Então, é algo sobrenatural que Deus está mostrando para a igreja e para nós, para que nós venha despertar. Então, eu peço a você, o teólogo, você que leitor da palavra de Deus, deixa um comentário aí. O que você diz sobre isso? Será que eu estou ficando louco? Ou tem alguma coisa a ver realmente do que está acontecendo? Deus está dizendo aos nossos corações, está apontando? Ou é alguma coisa só da minha cabeça? Deixe seus comentários e que Deus te abençoe em nome de Jesus.